Olha, mandei Eu vou para te lá, passar. tá? Assim que acabar, eu. Pronto. Já Tá estou bom, aqui. tá bom. Não tem Estou hora fazendo para lá terminar, não, né? 9 horas. Tá bom, mas tudo bem. Não tem problema, não. O papo estando bom. É, uma horinha para não encher muito seu saco. Não, o meu, É. por mim, não. Ó, já Pode ir estamos até aqui, 3 da ó. manhã. Já estamos aqui, ó. Tranquilo. Bom, deixa eu fazer uma apresentação oficial. Esse é o Papo em Pauta de número 61. E eu vou conversar hoje, dia 10 de março de 2021, com Jorge Simas, um dos maiores músicos da música popular brasileira, um craque de um dos instrumentos mais emblemáticos da nossa música, que é o violão de 7 cordas. E ele vai falar mais sobre ele. Para quem não conhece, se é que tem alguém no planeta que ainda não conheça, Jorge Simas. Boa noite, amigo. Obrigado pela presença. Boa noite, Zé. É um prazer muito grande estar aqui nesse encontro contigo. A gente estava conversando antes do programa começar e muitas coisas em comum foram surgindo, né? A minha Exato. mulher, que também tem formação na área de língua portuguesa, pessoas que são amigas em comum de vocês, e o nosso amor pela música, né? A nossa ligação. Você falou aí Sim. do violão sete cordas, realmente é um instrumento que se tornou, vamos dizer, praticamente, junto com o cavaquinho, o rosto da harmonia da música popular brasileira, né? Esses dois instrumentos são emblemáticos em termos de harmonização. Você tem... Eu vou logo te avisar que eu falo muito, Por mas favor. eu falo muito, então, quando você achar que você quer falar alguma coisa, me avisa, porque eu falo muito. O negócio é o seguinte, o violão, o cavaquinho e o pandeiro estão para a música brasileira como piano, contrabaixo e bateria estão para a música, por exemplo, norte-americana. A estruturação do jazz passa por essa formação, da mesma forma que aqui você vem desde a época das canções, do lundu, do machixe, até chegarmos o samba lá ainda machichado, do donga, depois o samba que foi amaciado com a turma do Estácio, Ismael, Bide, Newton Bastos, até os dias de hoje. Né? Sim. E mesmo durante a Bossa Nova, quando você teve a incorporação desse trio de formação mais jazzística, piano, baixo, bateria, foi uma proliferação de trios, né? Zimbo trio, tamba trio, não sei o que trio. Mesmo assim, a cara da Bossa Nova ainda continua sendo o violão. Você vê que o maior expoente... O violão, você acha que é o instrumento da música brasileira popular? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. O violão se presta a praticamente todos os gêneros da música popular brasileira. O único gênero onde você, ao pensar nele, não te vem imediatamente o violão, talvez seja o forró e tal, porque realmente a sanfona tem uma identificação muito grande com esses gêneros. Por parte, você sabe, eu estou morando aqui em Recife, então isso está muito próximo de mim também. Há por parte de muitos segmentos do forró, inclusive uma certa, não digo rejeição, mas um certo distanciamento em relação a pessoas que cantam forró com violão. Não sei se eles sentem que é uma coisa assim invasiva ou... Vou meter uma colher aqui para empurrar uma pergunta também. Talvez porque a harmonização do... Porque como tem, assim, você falou, violão, cavaquinho e pandeiro como núcleo harmônico, rítmico da música popular brasileira. Mas o baião tem um negócio de um trio ali também, que é zabumba, triângulo e sanfona. Parece que o violão está Exatamente. Esse núcleo aí, você falou, zabumba, triângulo e a sanfona, como eles chamam aqui, o nosso acordeon,
é riquíssimo, é espetacular, porque uma diversidade muito grande de gêneros trafega por aí, né? Você tem o shot, o baião, o que eles depois passaram a chamar de forró, que foi um pouquinho uma mistura dessas coisas, né? Então, isso também é algo muito rico. Mas nada impede, por exemplo, você tem a presença da sanfona, do acordeon, no choro de forma muito legal. São muitos os acordeonistas na música brasileira que enveredaram pelo choro, né? Chiquinho do acordeon, o próprio Dominguinhos, Orlando Silveira, e muitos, e o Oswaldinho do acordeon. Quer dizer, muitos acordeonistas mesmo. E já o contrário, quer dizer, o forrozeiro com o violão não é uma coisa tão comum, realmente não é, mas você vê alguns que fazem um trabalho com violão, ou a música nordestina mesmo, porque tem um lado da música nordestina, que é o lado do violeiro, do repentista, do cantador. Existe esse lado. Esse lado também é muito forte, né? Esse lado também é algo riquíssimo. Aí você já tem aquela vertente mais para Geraldinho Azevedo, Elomar, que é um cara maravilhoso. O Elomar é um cara incrível, né? Inclusive, eu soube aqui que o Elomar, ele é um sujeito recluso atualmente. Ele é quase um ermitão, né? Exato. E você vê, eu soube que ele fez uma coisa que é o contrário de que todo artista faz. Todo artista quer estar com nome em tudo quanto é site, em tudo quanto é lugar, o cara quer que haja uma citação dele, alguma coisa. O Elomar parece que pagou alguém para ir apagando aonde tiver na dele. É o contrário. Ele faz, entendeu? Vive isolado no interior. A Iná, que é a sua esposa, que é de letras, ela vai confirmar o que eu vou te dizer agora. Isso é uma síndrome de Rita Hayworth. Rita Hayworth. Que acomete alguns artistas, né? A Rita Hayworth sumiu, assim, com 30 e poucos anos, 40 e poucos. Não assumiu mais nenhum papel e manteve aquela imagem intocada dela. E aí nós tivemos aqui no Brasil o Rubem Fonseca, um escritor, o Vampiro de Curitiba, o Dalton Trevisan. Esses caras não dão entrevistas, não falam com ninguém, moram reclusos. E o João Gilberto, na música também, de certa forma, fez isso também. De certa forma, né? Até morrer, ele se escondeu ali naquele apart hotel do Leblon e ninguém sabia dele, né? Agora, você falou aí, quem fez também isso foi a Greta Garbo. Não foi a Rita Hayworth, não, foi a Greta Garbo. Exatamente. Foi a Greta Garbo. A Rita Hayworth, que era uma atriz que dançava muito e era lindíssima, né? Sim. Inclusive, ela não era americana de nascimento, não me ocorre agora, mas não sei se ela era, se não me engano, mexicana ou uma coisa assim. Não sei. O nome dela, inclusive, não era. Mas a Greta Garbo, ela realmente se isolou, né? Ficou para lá. Aquele milionário Howard Hughes também. Ele, inclusive, chegou ao ponto de não querer contato nem com os empregados. Ele vivia num quarto trancado, como se fosse uma cela de prisão, e a comida era jogada por uma portinha para ele. Você vê que coisa louca, né? Era uma portinha e ele tinha que ver a luva do funcionário que colocava o prato de comida. É uma coisa terrível. Paranoia. Né? Paranoia completa. É uma paranoia. O Elomar é quase. Quase isso. Mas eu quero registrar aqui que já estão conosco o Euclides Amaral, grande amigo, que fez o seu perfil, provavelmente, lá no dicionário Cravo Albim. O Júlio Rabelo, que é meu amigo, meu parceiro, um cavaquinista e violonista da maior qualidade, que faz uma pergunta a você, mas ele pergunta: você estudou na UERJ? Sim, do Júlio. Estudei na UERJ. Contemporâneo do Júlio, certamente. Eu fiz engenharia na UERJ, fiz engenharia elétrica na UERJ. Se ele também fez alguma coisa na UERJ, poxa, é meu companheiro de UERJ, já recebe aqui um abraço especial, olha a coincidência. O UERJiano. Agora eu quero voltar a essa questão do violão, porque muito me interessa. Eu tenho
como você tem, eu estou confirmando com você que sabe muito mais do que eu acho que o instrumento musical do Brasil, em quase todas as vertentes das músicas, dos gêneros musicais brasileiros, tem o violão como um instrumento de expressão, com exceção, como você falou, da música nordestina, que foi por um outro caminho, tendo harmonia na sanfona, acordeão. Sim. Mas aí eu te pergunto, o sete cordas, entrou de alguma forma no samba, porque você falou do samba do Donga, que era machichado, e que depois o pessoal do Estácio, você falou um negócio que eu adorei aí, amaciou. Uma amaciada, botou o samba para andar, como dizia o Ismael, né? Precisa andar, de 2 por 4. Eu não ouço nos discos o 7 cordas. Atualmente, que você diz, não, ou antigamente? Lá. Em que momento o 7 cordas se tornou um instrumento do samba? Porque não era nem no Donga, nem na turma do Estácio. Quando é que naquele, o 7 cordas ganhou, entrou nessa turma, ganhou aí seu lugar? Naquele momento, foi formado um grupo chamado Os 8 Batutas, que agora, recentemente, completou 100 anos, né, de formação, os 8 Batutas, acho que foi em 19 e tal. Até o Didu tem um projeto muito bacana que se chama Os Outros Batutas, onde ele fez uma formação igual a dos 8 Batutas, e eu até participo, nós estamos tentando, ano que vem, relembrar a excursão, que foi o primeiro grupo brasileiro a sair e ficar na Europa tanto tempo. Eles foram para fazer lá, me parece que 2 semanas, ficaram não sei quantos meses lá, os 8 Batutas. Pois bem, esse grupo formado pelo Pixinguinha, tinha o Donga não quis viajar, porque o Donga tinha um emprego, o que era uma coisa, naquela época, um músico que tinha um emprego, aquele emprego era realmente um ganha-pão. O músico não tinha essa grana, né? Os cachês eram raríssimos. E o pessoal do samba, então, no Brasil, era tratado, você sabe, como vadio. A música era considerada uma coisa de vagabundo, o choro, o samba nem se fala. Pois bem, então, nos 8 Batutas existia um violonista chamado Tucci. Ele tocou nos 8 Batutas, ele foi da formação dos 8 Batutas. Ao que se sabe, o primeiro violonista de 7 cordas, e tem registro que apareceu em gravação, tudo era o Tucci. Porém, o Tucci não fazia as baixarias que nós passamos a encontrar nos discos já na década de 40, de 30, mas ainda sem os 7 cordas, porque depois do Tucci, quem colocou a 7ª corda foi o Dino, e ele já fez isso no início dos anos 50. Sim. Nós tínhamos as baixarias dos violões de 6 cordas apenas, né? Isso, mas já depois dessa fase de amaciamento do samba, né? Como você disse, foi o samba para andar, e isso é muito interessante. Não foi você que disse. Não, pelo seguinte, para andar você falou, e você falou muito bem, sabe por quê? O samba era um samba de quintal, era um samba de terreiro, onde as pessoas se reuniam, né? Primordialmente ali, na Cidade Nova, onde é hoje, a Cidade Nova, tinham ali terreiros das chamadas tias baianas. A tia Ciata foi a mais famosa dela. Sim. E aí, era uma coisa mais cantada, dançada no local, improvisada, e com uma conexão forte com a religiosidade africana. Mas, quando o samba chegou lá no Estácio, aquela turma pôs não só para andar, mas pôs o samba para desfilar sambando, porque lá surgiu a primeira escola de samba, a Deixa Falar. Sim. Houve um amaciamento através de uma figura chamada síncope, que é uma acentuação forte de um tempo que é deslocada para um outro tempo, de um tempo forte para um tempo fraco, por exemplo. Isso houve a partir do pessoal do Estácio, né? Há um livro do professor Carlos Sandroni, que eu recomendo para quem gosta do assunto, chamado
Feitiço Decente. O professor Carlos Sandrone, ele é músico, viveu aí, tocou no Rio de Janeiro durante muito tempo, eu conheci aí. Ele é professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, é um etnomusicólogo, e esse livro dele, que é resultado da tese de doutorado, ele mostra, para quem gosta de música, como é que se deu esse amaciamento, e essa síncope, que Mário de Andrade chamava de síncope característica, que está presente já em ritmos antecedentes ao cateretê, ao lundu e tal, ela foi muito utilizada no samba. Ele, inclusive, dá o nome de paradigma do Estácio a essa figura, legal, figura musical, e mostra como isso se deu e o samba começou a ganhar as ruas com blocos e com escola de samba. Foi a partir daí. E essa característica que foi uma marca que ficou tão determinadamente impregnada no samba que até hoje, quando você escuta uma música que não tem essas síncopes, a gente diz, porra, mas esse samba aí é um samba muito quadrado, né? Para quem, por exemplo, para quem não é músico, eu vou mostrar aqui o que seria. Por favor, eu ia te pedir. A síncope é uma figura que tem, ó. Se você cantar essa música aqui, ó. Se você jurar, se você cantar, se você jurar, tô cantando quadrado, que me tem amor. Tinha gente que gravou assim. Agora, olha com a síncope. Se você jurar, ó, pá, 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 pá. Olha aí, acentuação forte de um tempo sendo levada para o fraco do outro e vice-versa. Dá, dará, bá, 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 bá. Essa figura musical, que é a síncope, começou a estar tão presente no samba que veio um termo, né, uma coisa, uma denominação que as pessoas às vezes usam até hoje. Pô, fulano fez um samba sincopado. O que de certa forma, aí é da tua área, é uma coisa meio redundante, porque se não tiver síncope, nem é samba. Então, samba sincopado é, na verdade, uma redundância, porque o samba tem que ter a síncope. Se não tiver a síncope, é outra coisa, menos samba. Pô, que aula, adorei. Mas eu gostei eu quis perguntar isso a você, porque eu sabia que você ia me responder com uma aula dessa sobre a formação do samba. E aí eu fico tentando entender, Simas, a questão dos 7 cordas, já que a gente chegou à conclusão de que o violão é um instrumento da Bahia para baixo. Da Bahia para baixo. Pelo menos, né? Não sei se é para o norte, mas da Bahia para baixo. Você sabe que ali a sua esposa vai confirmar isso para você. Nós tínhamos dois troncos linguísticos grandes, maravilhosos, indígenas, que vigoraram no Brasil durante a colonização, chamava-se língua geral. E a divisão era justamente ali no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, daí para frente se modificava. Muito se preservou na Amazônia, de Belém para cima, desse linguajar dos índios, misturado com os portugueses e tal. E uma parte que veio para baixo se transformou, e aí que vai entrar o violão. Eu acho que a reforma do Pombal, Marquês de Pombal, quando ele decide que a língua portuguesa que vai vigorar aqui, que ele chegou no Brasil e não entendia porcaria nenhuma, porque se falava essa língua, que era a mistura da língua dos índios, do litoral, com o português. Já tinha português aqui que estava aqui há 150 anos. Como ele não entendeu nada, ele falou, peraí, para essa porra toda, só fala português aqui. Nós vamos expulsar esses jesuítas que protegem os índios e vamos ensinar português para todo mundo. E talvez tenha algum traço positivo nessa decisão, porque nós falamos português nesses 8 milhões de quilômetros quadrados. Né? A gente consegue se entender. Alguma coisa resistiu dessa linguagem dos índios. Eu acho que aí é que vem a minha tese, ou a minha hipótese, é que o violão se instaurou. Porque o violão é um instrumento europeu. E onde vigorou essa língua dos indígenas, da Bahia para cima, é que ele não entrou. O violão. Exatamente. Como tem a ver com isso? Bom, eu não sei, porque, veja só, de certa maneira, a presença dos holandeses e dos franceses aqui no Nordeste fez com que os instrumentos de teclado,
os órgãos de igreja e o piano e tudo mais depois sofressem uma transformação e passassem para a sanfona. No Rio de Janeiro, na Bahia, aonde você teve uma presença africana bem grande, né? Por exemplo, em Minas, mais na região do Ouro, também uma presença africana grande, você pode ver que em Minas não teve tanto a presença do violão, mas teve da viola. Você vê que a viola caipira foi uma maneira, porque eu não sei porquê. E dali para dentro, né, Simas? Para Goiás, para Mato Grosso. Vai para dentro. A coisa da viola. De São Paulo. Exato. Foi havendo uma bandeirização, digamos assim, né? Exatamente. Uma entrada da viola. E da Bahia para baixo, talvez porque os escravos que vieram para essas regiões, para a Bahia, e depois migraram com a Lei Áurea, começaram a migrar para aquela região do centro do Rio de Janeiro, ali no Morro da Previdência, e na região da Lapa, e também os escravos que foram para a região cafeeira, Volta Redonda, aquela área ali, que era uma área de plantação de café, Valença, né? Essa região também teve uma coisa de gerar ritmos muito aparentados. Aliás, o parentesco desses ritmos todos com o samba é fenomenal. Praticamente todos são ou irmãos ou descendentes do samba. Esses ritmos todos estão todos conectados com o samba. Isso quem diz é Ney Lopes, e eu não vou querer discordar de Ney Lopes de jeito nenhum. Então, veja só, ali você tem o chamado cachambu, o jongo, são manifestações, inclusive, que ainda estão lá. Até hoje, tem fazendas ali na região cafeeira de Valença e tudo mais, onde descendentes daqueles escravos preservam esses ritmos, né? E são ritmos, como já é uma região um pouco mais afastada do Rio, você vê uma conexão também já com a viola. É uma coisa mais interiorana, mais próxima de Minas também. Mas com o passar do tempo, eu sinto que o violão foi tomando pulso, né? Agora você vê, por exemplo, no Sul, lá para o Rio Grande do Sul, você vê uma presença muito grande do que eles chamam de gaita, que nada mais é do que instrumento de fole, que eles chamam de gaita, é sanfona, o acordeon, a sanfona de 8 baixos, pela imigração italiana e alemã, que foi muito grande naquela região, né? A presença escrava ali foi bem menor, né? Não foi como, por exemplo, na Bahia, no Rio de Janeiro, e em Minas, e uma parte de São Paulo, que é a região do café. Na verdade, em todo o litoral houve a presença dos escravos, mas a partir do final do século XIX... A coisa mingou, é verdade. Houve uma troca, né? Por uma decisão republicana, o Brasil precisava embranquecer. Exatamente. E aí importaram-se os imigrantes estrangeiros e os escravos, os africanos ex-escravos, foram jogados à própria sorte para que eles fossem dizimados pela fome, pela penúria, e o Brasil se embranquecesse. Uma parte dos negros, muitos gaúchos vão me desancar aqui, foram mortos na Guerra das Farroupilhas, né? Sim. Houve um acordo lá entre eles, vocês vão lutar para nós, e quando nós conseguirmos o nosso objetivo, a gente dá liberdade para vocês. Só que houve um acordo lá em cima. Eu vou mais além. Eu vou mais além. Veja, a verdade tem que ser dita. Os gaúchos podem não gostar, mas meu pai era catarinense. Mas veja, do Paraná para lá, você encontra os estados mais racistas do Brasil. Não leve a mal, mas são estados onde você sente muito mais o distanciamento dos brancos em relação aos negros. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu não sei se isso é uma coisa que se deu pela colonização, pelo esvaziamento da presença negra por decisões do Brasil colônia ainda, e depois se estendeu o Império, mas, na verdade, aonde o negro foi incorporado realmente foi na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo
e algumas regiões do Nordeste que, inclusive, tem uma presença genética do indígena muito grande. Assim... Aqui, por exemplo, em Pernambuco, você tem a miscigenação incorporou muito índio. Por quê? O índio do Espírito Santo para cima, à medida que a presença dos portugueses se dava maciçamente de Salvador para baixo, para cima aqui o índio teve mais liberdade para fugir, para se miscigenar e tudo mais. Então você nota uma presença ainda hoje muito grande nos estados do norte, por exemplo. A presença indígena é muito grande. E essa presença se faz também, não só visualmente no biotipo das pessoas, mas na cultura, na comida, na dança, na música, etc. Isso é uma presença, né? O carimbó é quase que praticamente uma dança indígena, né? Então, vê aqui algumas coisas que tem em Pernambuco, como o maracatu, é algo completamente misturado da cultura africana com a cultura indígena. Não é? É algo interessantíssimo. E outras manifestações que eles têm aqui do folclore também apresentam uma espécie de um sincretismo, não só religioso, mas eu digo artístico, cultural. Cultural, é verdade, certamente. Né? Certamente. Interessante. Quero aproveitar o gancho para dizer, em relação aos estados do Sul, que apesar disso que você disse, com o qual eu concordo, nós temos no Rio Grande do Sul o Lupicínio Rodrigues. Claro. E nós temos em Santa Catarina o Cruz e Souza, que é um dos maiores poetas brasileiros. Um simbolista maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Simas, eu queria que você ilustrasse um pedaço dessa nossa conversa. A gente já está na metade, hein? Na primeira metade do primeiro quarto enfim, você que é professor de matemática, vai fazer essa divisão toda na pista. Tocasse alguma coisa para ilustrar essa parte da nossa conversa aí. Veja, você falou no início, Jorge Simas, violonista, né? Eu sou violonista e compositor. Acho que o lado do violonista ficou muito mais aparente e à frente do compositor, porque, evidentemente, que eu participei de mais de 5.000 gravações com todo mundo que você disser aí. São poucos os artistas que eu encontrei vivos na minha existência com os quais eu não trabalhei, gravando, principalmente em shows também, né? E eu não vou nem falar, eu vou dizer alguns assim para as pessoas terem ideia. Mas, por exemplo, Chico Buarque, Elis Regina, Clara Nunes, Bete Carvalho, Alcione, João Nogueira, MPB4, Quarteto em Si, Fagner, Jair Rodrigues, Luiz Melodia, Ivan Lins, Leni Andrade, Nelson Gonçalves, Silvio Caldas, enfim, qualquer um, Martim da Vila, todos eles eu gravei. Então, o lado do músico, do instrumentista, realmente ficou muito mais conhecido. Mas, como compositor, eu também tenho coisas gravadas por Elisete Cardoso, pelo Chico Buarque, pelo João Nogueira, pelo MPB4, pelo Elimar Santos, pela Leni Andrade, e vai. Então, eu vou fazer um samba que eu gosto muito, chamado Luz Maior, que foi gravado pelo João Nogueira. Eu vou tirar o meu som e a minha imagem, porque melhora a transmissão para a música. Ótimo, tá legal. Eu gosto muito da mensagem desse samba, que é uma mensagem positivista de se encarar a vida com fé, acreditando, e estamos precisando disso, nesse momento especialmente. Esta dor que sangra a gente estanca, o próprio mal também se cansa, o punhal que fere a gente arranca, basta não perder a esperança, manter acesa a fé e não olhar para trás, que a vaga da maré vai trazer a paz. Manter acesa a fé e não olhar para trás, que a vaga da maré vai trazer a paz. É resistir enquanto o vento mais empurra contra o cais, é renascer se o velho sonho se desfaz. Se o tombo acontecer,
saber se levantar, deixar correr que novas águas vão rolar. Quem dá a mão, quem faz o bem, quem tem amor pelo que faz, sabe pedir quando não tem e dividir se tem demais, pra ter a luz maior, a força de um clarão sempre brilhando no seu coração. Essa dor que sangra a gente estanca, o próprio mal também se cansa, no punhal que fere a gente arranca. Basta não perder a esperança, manter acesa a fé e não olhar para trás, que a vaga da maré vai trazer a paz. Manter acesa a fé e não olhar para trás, que a vaga da maré vai trazer a paz. É resistir enquanto o vento mais empurra contra o cais, é renascer se o vale o sonho se desfaz. Se o tombo acontecer, saber se levantar, deixar correr que novas águas vão rolar. Quem dá a mão, quem faz o bem, quem tem amor pelo que faz, sabe pedir quando não tem e dividir se tem demais, pra ter a luz maior, a força de um clarão sempre brilhando no seu coração. Pô, esse samba é um espetáculo, né? Eu gosto muito dele pela mensagem, né? Pelo astral que ele quer levantar das pessoas. É muito legal. Eu acho que ele é muito propício para esse momento, como você disse. Olha, esse momento, a gente teve uma notícia boa essa semana, mas ainda é pouco diante do que nós estamos precisando, né? Mas eu acho que essa notícia, esse fato que aconteceu, já está gerando algumas melhorias, porque o pessoal lá de cima vai ter que combater essa pandemia, vai ter que cobrar do seu ministério ações para combate ao corona, vai comprar vacina e tudo mais. Já teve resultado, de ontem para hoje. Já teve resultado. Já, porque eles sentiram, nós não podemos continuar como genocidas, porque o homem está aí. Essa é a verdade, né? Deixa eu botar aqui na roda, tem que falar, porque o Euclides Amaral, que talvez até tenha feito o seu perfil lá no dicionário da música popular, pois da música popular. É possível. Tá aqui, ó. E ele citou, ele disse que o que eu estava querendo lembrar aqui, que lá ali para cima da Bahia, o Iengatu, é isso mesmo? Iengatu, né? Iengatu. Interessante. O Julinho respondeu a você, disse que sim, que ele fez matemática lá na UERJ. E uma vez conversaram vocês dois pegando 3 juntos, olha bem. Olha que beleza, o Julinho. Julinho. Um grande abraço para você. Eu pegava o trem, realmente, eu saía de Parada de Lucas, pegava o trem. Às vezes eu pegava o trem em Madureira e ia para a UERJ, ou às vezes eu pegava em Lucas mesmo. Naquela época ainda existia a estação da Leopoldina, né? E eu saltava lá em São Cristóvão ou na Mangueira, era a opção que eu tinha quando ia de trem. Pô, legal, Júlio, legal. Você conhece o Júlio, Zé? Conheço muito, é meu amigo, meu irmão. Pronto, depois me passa aí o contato dele. Me passa aí o contato dele. Ele é sócio desse negócio aqui, ele não tem pedido. É o cara. Ele que criou, me mostrou esse programa pelo qual eu faço essas transmissões todas. E está aqui, o Euclides confirmando que foi ele que escreveu o verbete sobre você no dicionário Cravo Albim da música popular. Ele está colocando ali, realmente, esse CD. Parceria com o Feital, em Carta ao Rei. Aí, esse CD, uma notícia, esse CD tinha se esgotado. O Júlio está dizendo que nós estávamos voltando da UERJ. Que bacana, que legal, cara. Muito bom, Júlio. Um abraço para você. Eu vou pegar o contato para a gente bater papo. O que acontece?
as pessoas cobravam, olha, vocês têm essas músicas aí, e por que vocês não fazem um CD autoral com a parceria de vocês? E nós fizemos. Em 2001, né? Foi o lançamento. E o Carta ao Rei é um CD que a gente gosta muito, porque, além de ser um registro de nossas parcerias, nós fizemos um apanhado de vários ritmos que a gente gosta. Então, lá tem forró, lá tem valsa, lá tem tango, lá tem samba canção, tem bossa nova, tem samba enredo, tem marcha rancho. Então, a reunião disso tudo lá, o nosso trabalho, esse mosaico rítmico, foi o Carta ao Rei. No Carta ao Rei tem participação de Paulo Moura, Leni Andrade, Selma Reis, Chico Buarque de Holanda, tem o Diogo Nogueira pela primeira vez cantando alguma coisa. O João tinha acabado de nos deixar e o Diogo fez a sua primeira participação, né? Cantando numa música chamada Labareda, que é um samba que nós fizemos em homenagem ao João quando ele morreu. Sim. Que é uma história muito interessante. Eu nem vou contar a história aqui, porque você já viu que você está grilado com o tempo. Eu não estou não, viu? Eu não estou não também, não estou não. Então, meu amigo, então vamos... O que acontece. A liberdade é nossa. O que acontece? Eu tenho esse programa, é um programa free. E ele me dá uma quantidade de horas por mês e eu tenho que ficar aqui negociando as horas, porque eu faço esse negócio quarta e domingo. Eu estou entendendo. Então, eu vou tirar, senão eu vou tirar do menino que vai vir aqui domingo, que já tem idade, que é o Antônio Adolfo. Aí daqui a pouco do outro lá, que é o... Com quem eu gravei também, com o Antônio Adolfo. Fizemos um CD com Nó em Pingo d'Água, Antônio Adolfo, com participação do Mauro Senise. Exatamente. Que foi... Eu não falar besteira, não, peraí. João Pernambuco, 100 anos, foi um disco premiado. É o Mauro Marcondes. Eu vou dizer a programação toda no final. Fala. Pronto. Não, mas é isso. Se o Antônio Adolfo vai estar por aí, é parceiro também. Mas, enfim, voltando aí ao Carta ao Rei, que o Euclides colocou aí. Então, nesse Carta ao Rei, tem umas músicas que eu considero muito, vamos dizer, simbólicas da minha parceria com o Feital. Uma delas é o Labareda, que abre o disco, cantado pelo Chico, em homenagem ao João. Né? O João havia nos deixado a questão de meses, o disco foi gravado em 2000, o João morreu exatamente em junho de 2000. E nós fizemos essa música uns 2 meses depois do falecimento do João, a pedido dele. É aí que está o negócio. Nós não fizemos só a música. Quando o João estava doente, numa volta de São Paulo para o Rio, vínhamos no avião, eu tocava com ele, toquei com ele, acho que 12 anos por aí, e era diretor musical da banda dele. Ele disse, ô Simas, me chamava de Simas, Simas, o negócio é o seguinte, eu sinto que Zé Maria está me chamando. Zé Maria, que ele falava, era passar para a morte, era... E aí, deixa eu te pedir uma coisa, escolhe um parceiro, amigo nosso, faz uma música para mim antes que eu vire atração no Fantástico com alguém que não tenha nada a ver comigo. E me deu uma caneta, resumindo, ele me deu uma caneta e falou, quero que essa caneta você faça alguma coisa importante na sua vida. Resultado, quando eu fiz o samba com o Feital, ao final a gente se deu conta que tínhamos usado a caneta que ele tinha dado de presente e tinha praticamente feito uma profecia. Quero que vocês façam uma coisa importante. Eu vou mostrar esse samba aqui, para a gente não ficar no papo. Faz favor. Olha só. Como é que sai o clube sem seu bamba? Quem é que vai puxar o samba? Riscando no chão sua pemba de fé. Quem é? Vem a meio pau nossa bandeira, solução Meyer Madureira, e aquela mesa do Alcazar, sei, foi bambear no infinito, e hoje o céu é mais bonito, existe uma estrela gigando por lá. Quem tocou na alma brasileira
como quem toca companheira, pele com pele até sangrar. Pois samba jorrando por todos os poros, de bandos de luz, os bororos, pra denunciar ou sonhar quem é esse malandro de primeira, com sobrenome de Madeira e labareda no olhar. João, o bloco sai, queira ou não queira, a gente toma a saideira depois que a saudade desfilar. Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó da garganta, em prantos que a tua lembrança traz. Cantando essa dor se estanca, uma luz se agigante ajuda a gente a viver em paz. Esse é o Labareda. Eu conheço esse samba, mas cantado pelo autor, ficou maravilhoso. Depois de ouvir essa história... Tem mais. A história tem coisas que o João disse para mim e para outros que estavam conosco naquela oportunidade, que foram praticamente proféticas. As coisas Você que ele acha foi que o João era realmente um ser de luz, como eles dizem para Clara? Olha, eu não sei sobre o aspecto humano, quem sou eu para julgar, né? Eu posso dizer que foi um grande amigo, eu posso dizer que, como batalhador pela causa do samba, existiram poucas pessoas com uma bandeira tão defendida, tão bem tratada, como o João fez com o samba. A história dele com o Clube do Samba, para combater a invasão da música estrangeira nos anos 70, foi incrível. O João não tinha papa na língua, encarava a gravadora. O João foi um dos maiores cantores, um dos maiores intérpretes de samba, um dos maiores compositores. Poucos compositores no mundo do samba têm a obra que o João tem, com vários parceiros, não só a parceria dele com o Paulinho, que é intocável, a parceria com o Paulo César Pinheiro é incrível, mas ele foi parceiro de muita gente, de Dalmo Castelo, ele foi parceiro de Nonato Buzar, ele foi parceiro de Mário Lago, ele foi parceiro do Paulo César Feital, tem muitos parceiros, Maurício Tapajós, e sempre com um alto nível de composição. Ele foi um cara que nunca se preocupou em repetir um estilo de música porque ela tinha acontecido. Por exemplo, se num ano ele fazia sucesso com Nó na Madeira, no outro ele vinha com Batendo a Porta, que não tem nada a ver diferente, no outro ele já vinha com Espelho, no outro ele já vinha com o Poder da Criação. Ele não tinha aquela coisa de vou repetir a fórmula do sucesso. Era um cara que não tinha preconceitos. Os discos dele nos anos 70 já traziam a presença de metais quando o samba estava atravessando um período de Mas eu vou fazer uma provocação. Só para fechar. É um ser de luz. Então, veja, no aspecto espiritual, ele vai ser julgado lá. Agora, eu vou te dizer o seguinte, como humano aqui, foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, mais perspicazes, com uma lucidez incrível, uma visão política e uma noção daquilo que estava se passando em torno dele. Agora fala tu. Mas é um grande compositor e um grande cantor, para mim, um dos maiores cantores de samba de todos os tempos, comparando com os de trás, lá de trás. Mas eu quero fazer uma provocação. Eu adoro o João Nogueira, sou fãzaço dele. Mas você falou que ele é um defensor do samba, mas ele escolheu, para acompanhá-lo, um formato que não era usual do samba. Não é? Sim. Em que momento você está falando? Em que momento? Uma parte boa da carreira dele, ele não tem aquela cozinha do samba. O João faz um samba de bateria, baixo e piano. Em alguns momentos teve, quando a necessidade obrigava, né? Quando a necessidade obrigava. Mas a essência do samba não está nos acompanhamentos, não está na instrumentação. A essência do samba está exatamente na composição e na maneira como você interpreta. Sim. Tom Jobim fez muito samba.
Eu não me lembro de nenhum show do Tom Jobim que tivesse uma cozinha de percussão, cavaquinho, nem nada. Ari Barroso fazia sambas e muitas vezes ele era obrigado a mostrar aqueles sambas no piano, né? Realmente é isso. Olha, a Débora está deixando um recado aí. Rui Faria foi muito meu amigo, meu parceiro, a Débora, sobrinha dele. É a sobrinha dele. Eu lembro da Débora. Um abraço para você, minha querida. Então, veja, tem gente que hoje se apresenta aí com uma cozinha com 300 percussionistas. E o que está acontecendo ali não tem nada a ver com samba. É um sertanejo iesado, é um brega tocado de uma maneira próxima ao que eles queriam que fosse. Então, isso aí não tem nada a ver. Né? Em muitos momentos, teve um show do João que ele chamava de... Olha só o nome. Só o João podia dizer, dar esse nome ao show. Sabe qual era o nome? Sincopasso. É uma síncope grande. E ele podia ter colocado sincopassa, porque, na verdade, a síncope é a síncope, não é o síncope. Mas ele colocou a coisa malandreado e não tinha percussão, era bateria. Mas olha só o time. Olha o time que ele colocou ali. Olha, Robertinho Silva na bateria, no piano, Cristóvão Bastos, no contrabaixo, Luiz Alves, Paulinho Trompete e Jorge Simas no violão. Modéstia à parte, poucos artistas tiveram a possibilidade de ter uma seleção assim, excluindo eu, por uma questão de modéstia. Mas olha, show que eu me refiro. Esse show que eu me refiro. Pois eu vou dizer para você que poucas vezes na minha vida eu vi o samba tão bem tocado quanto com essa formação. Não é? Acho esse show e essas gravações todas irrepreensíveis pelo time de músicos. Agora, só um grande cantor pode estar à frente desse quinteto. Sim, só um grande cantor. Não é qualquer cantor. O João era, rapaz. O João, inclusive, tem uma coisa que eu vou revelar aqui. Quando nós íamos passar o som, ele chegava e não cantava samba nenhum. Pelo menos do que as pessoas esperariam que um cantor como ele... Vamos passar o som aí. Sabe o que ele cantava? Ele cantava boleros, tá? Ele cantava boleros. Ele cantava... Inclusive, uma vez, ele cantou um tchá-tchá-tchá. Vamos passar o som aí. Agora, ele cantava com uma bossa, com um jeito dele, que era incrível. A gente chegou, inclusive, a pedir para ele colocar um negócio desse no show. Ele conhecia valsas antiquíssimas, porque o pai do João foi um grande violonista que tocou com Pixinguinha, tocou em vários regionais nos anos 20, 30 e 40. Então, o João assimilou aquilo tudo, né? O regional do Rogério Guimarães, essas pessoas viviam na casa do João. Então, ele cantava valsas de Cândido das Neves, de Índio, músicas de Vicente Celestino. Agora, cantava a lá João, com aquela interpretação. Você conhece o disco do João interpretando Chico Buarque? Conheço. Meu amigo, o Chico disse, olha, foi a primeira vez que eu escutei um homem cantando Chico Buarque. Foi a primeira vez que... Aquilo ali, só com o piano do Marinho Bofa. Tem umas faixas que tem cavaquinho, violão, eu sou um feliz proprietário desse CD. Então, você sabe do que eu estou falando. E, inclusive, tem um detalhe, o João cantando, né, vou dizer assim, não sei se estou me colocando aí errado, você me corrija, mas Chico tem várias músicas em que o eu lírico é uma mulher. Exatamente. Quando você me deixou meu bem. E o João cantando isso como se fosse uma mulher. É lindo. É espetacular. Quem é que faz o dueto com ele? A cantora que faz com ele o dueto de Vou me prender no... Olha, se não me engano, é Leni Andrade. Acho que é Leni Andrade, que é maravilhosa. Meu amigo, nós estamos falando de Leni Andrade. Quem estiver assistindo pode bater palma.
Eu estou falando de uma cantora que, quando se apresenta nos Estados Unidos, as outras cantoras vão assistir. Em vários shows da Leni nos Estados Unidos, sabe quem ia assistir? Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Liza Minnelli. E isso eu sei porque eu estava gravando esse disco aí, o Carta ao Rei. Nós estávamos em estúdio e quem estava no Brasil, inclusive tinha comprado uma casa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, era a Dionne Warwick, a cantora Dionne Warwick. E ela era muito amiga de um contrabaixista, amigo nosso, e eles estavam numa outra sala conversando lá e tal. E quem ia gravar na semana seguinte, naquele mesmo estúdio, era a Leni Andrade, e ela soube. Ela comentou com o pessoal do estúdio o seguinte, que ela tinha assistido shows da Leni Andrade no Blue Note, em Nova York. Ela comentou isso. E disse assim, as pessoas no Brasil, olha o que ela disse, as pessoas no Brasil parece que não sabem o potencial de cantoras que vocês têm aqui. Ela disse, a Leni Andrade não deve nada a nenhuma grande cantora americana. Se quiser, inclusive, me incluir. Ela disse, não devo nada, ela não deve nada a ninguém, a Sarah Vaughan, ela Fitzgerald, e realmente não deve mesmo. Né? Hoje a Leni, ela está precisando muito do nosso abraço. Ela está lá no Retiro dos Artistas, por iniciativa dela, mas está fazendo shows, está fazendo lives, está vivendo a vida dela. Não é? A Leni é fenomenal, cara. A Leni é fenomenal. E esse disco que você citou, para mim, é uma joia rara. É uma interpretação do João Nogueira. E é um gesto de humildade e também um gesto muito típico do João Nogueira, que o João Nogueira era esse cara destemido. Olha só, eu sou compositor bom pra cacete, eu tenho sucesso pra caramba, mas eu vou gravar um disco daquele que é considerado o maior compositor do Brasil, para mostrar para as pessoas assim, olha, eu canto tão bem que eu sou capaz de cantar esse cara aqui, que é considerado o melhor. Inclusive as músicas em que falam uma mulher. Exatamente. E ele canta isso. Ele não abriu mão disso, ele fez questão de fazer como o Chico gostaria que fosse. Eu sei, mas e com uma delicadeza, e com uma interpretação do João, porque o João pega qualquer música e bota do jeito dele, aquela nota curta. Isso. Exato. Ele sabe fazer isso pra caramba. Ele trouxe da composição do samba. Isso, exatamente. O Deixa eu registrar aqui o Gabriel Buzunga, que é nosso amigo e irmão. Ô, Buzunga, meu irmão, obrigado pela presença, um grande músico também. Garoto. Nos saudando aqui juntos. Maravilha. Falar para a Débora, que você falou que conhece, que é sobrinha do Rui, foi minha aluna, Débora Faria, uma aluna especial, que me apresentou ao Rui. Isso é que ela é uma pessoa bem informada, ela foi sua aluna. Mas sobrinha de Rui Faria, um dos componentes do MPB4, uma história linda. O Rui tem o Chico Faria, o filho, com um trabalho lindo também. Sim. Maravilhoso. Eu quero voltar para a gente começar a encerrar o negócio do violão. Eu anotei tanta. Aqui, eu anotei no meu tablet. Meu tablet analógico. Só para fechar aí essa questão do João que você colocou. Enquanto eu recupero a minha questão aqui. O reconhecimento, o respeito e o carinho que o João tinha pelos grandes talentos da música brasileira, ele não deixava só na boca. Ele transformava em trabalho. Ele tem um disco chamado Wilson, Geraldo e Noel. Eu tenho também. Ele não precisava fazer isso. Ele estava no auge do sucesso, com música para dar e botar em 10, 15, 20 LPs. Ele resolveu fazer esse disco para homenagear o Wilson, Geraldo e Noel. Vários e vários discos do João, desde a época do LP, você vai encontrar músicas de Monarco, de Mano Décio, de Cartola, você vai encontrar músicas de Nelson Cavaquinho, você vai encontrar músicas de vários compositores. Então,
ele não tinha esse negócio de querer comer o boi com chifre e tudo. Isso a gente tem que dizer, mas vamos lá. Eu tenho também o disco que ele fez para o Pasquim, que era muito comum o Pasquim fazer uns discos. Ele, Sérgio Cabral, eu não estou lembrado quem é que está junto com ele na capa, é um compacto, o Pasquim fazia essas coisas. Sim, eu lembro. Eu acho que ele gravou o Nó na Madeira. Então eu queria, só para a gente começar a fechar, daqui a 2 dias, quando a gente fechar, eu quero voltar à questão do violão, que você é um ícone do violão brasileiro. Aí a gente tem no violão, já decidimos aqui, nós dois, que se dane o resto, que o violão é o instrumento do Brasil, da música popular brasileira, da Bahia para baixo. Da Bahia para baixo. Depois tem uma quem achar que não, escreva para nós estamos abertos à discussão. Defenda as suas ideias, claro. Agora, e o violão de 7 cordas, você falou, começou ali com o Dino, antes foi o Tucci que botou lá a 7ª corda. Isso, e aí mas era um violão chamado Pé de Boi. Quero te perguntar o seguinte, eu só começo a ouvir essa sonoridade dos 7 cordas já na década de 60, posso estar errado, com essa coisa. E aí, qual é a função dos 7 cordas nesse período? É a entrega para o cantor do tom? É a condução da harmonia? Qual é a função do 7? E no que se transformou no 7 hoje, porque tem muita gente tocando 7 que não toca 7, na minha modestíssima opinião. Toca como se fosse o 6, uma corda a mais. E faz uns solos lá no meio da música que não conduzem, não dão harmonia, não entregam a melodia para o cantor. Sequer acompanha o pobre do cantor que está cantando exatamente, lá. Fala aí. Exatamente. Bom, você tem 2 dias para responder. Eu vou responder em 3. O negócio é o seguinte... Primeiro, a função dos 7 cordas é como você colocou... Não, sim, mas peraí, o Euclides é uma enciclopédia mesmo. Olha lá, disco de bolso do Pasquim. É exatamente isso. Exatamente. Euclides Amaral. Isso eu aprendi, inclusive, nas bancas, né? Exatamente. Fala. Mas veja, o violão de 7 cordas, o que ele faz é contrapontear a melodia, dialogando com essa melodia, né? A melodia está aqui. Violão 7 cordas. A melodia voltou para lá. O violão. O violão preenche aqueles espaços vazios, fazendo uma ornamentação, uma moldura para a melodia. É isso que o violão de 7 cordas faz, tá? Qualquer coisa diferente disso é algo a mais, mas isso é o que ele tem que fazer tradicionalmente. Isso no choro, no samba, na canção, por exemplo, né? Você pega uma canção ou uma valsa de Oreste Barbosa lá, cantada pelo Silvio Caldas, você vai ver isso que eu estou falando. De uns tempos para cá, alguns solistas de violão embarcaram na onda do violão 7 cordas, mas apenas acrescentando uma corda, e viraram solistas com violão de 7, mas poderia ser de 8, de 9, de 10, de 68 cordas, não tem problema, mas exercendo uma função diferente do violão de 7 cordas do regional, aquele que está acompanhando lá o samba, o choro. São coisas diferentes. São violonistas diferentes. Alguns conseguem fazer as 2 coisas. Por exemplo, Rafael Rabelo. Ele fazia as 2 coisas, mas era gênio. Ele fazia excelentemente as 2 coisas. Tem gente que faz uma coisa muito bem, não faz tanta outra. Por exemplo, eu não sou um solista de violão. Eu sou um violão de 7 cordas desse tradicional que você falou aí. Eu até solo, componho coisas instrumentais, vou fazer um disco instrumental ainda esse ano, metade dele já está praticamente feito, embora com essa pandemia eu tenha entrado numa de nem pegar o violão, estou há quase um ano que só essas lives de vez em quando que as pessoas me chamam para conversar. Mas eu sou essa linha, isso é o que me deixa realizado, tá? Em termos de música. Agora, existe os solistas. Antigamente, no tempo que eu comecei, você, para colocar uma corda a mais no violão para tocar, praticamente você tinha que pedir licença, porque você tinha Dino,
quando eu comecei, era Dino, Darli Lousada, que foi um cara fenomenal, pouco falado. Esse cara merece que as pessoas saibam que existiu, tem poucas gravações dele. Era Walter e Valdir. O Valdir, infelizmente, depois teve um acidente com ele, não pôde mais tocar violão, ficou tocando cavaquinho, mas era um músico excepcional, assim como o Walter. Nós tínhamos o Voltaire. E no Rio de Janeiro, basicamente era isso que nós tínhamos, né? Só que essas pessoas tinham atrás de si uma bagagem, uma experiência muito grande. Sim. Você, para tocar na frente desses caras, você tinha que se garantir muito. Hoje em dia, qualquer um põe uma sétima corda, faz 3 acordes e uma baixaria e é chamado de gênio. Mas ele não gravou com ninguém. Você vai procurar a discografia do cara, não tocou com ninguém, mas fulano é um mestre e tal. É como se na sua área o cara não tivesse entrado em sala de aula de nenhum cursinho, de nenhuma escola, de nenhum colégio, e aí ele pegou lá o diploma lá dele, lá, licenciatura em português, entendeu? Escreve um artigo para o jornal O Dia, diz, fulano é um mestre. Não é por aí que a banda toca. Por que nós estamos chegando a esse tipo de coisa? Porque, para muita gente, a música está se tornando esporte de competição. O músico não está sendo mais visto como um cara que lida com um som com a finalidade de tocar sensivelmente a alma do outro. Hoje em dia, o cara quer impressionar pela quantidade de notas, pela velocidade com que ele toca, pelo repertório difícil. Ele quer fazer do instrumento dele uma ponte para quebrar recordes, entendeu? De velocidade, número de notas, não sei o quê. E muitas vezes chega um cara que faz 3 acordezinhos bem feitos, colocou ali, resolveu o problema e fica lindo. Nós temos, mas isso não é só no violão, eu estou falando isso acontece agora, hoje, em todos os instrumentos. Isso está acontecendo em todos os instrumentos. E, de certa maneira, nós estamos extrapolando isso também para o mundo acadêmico, Zé. Sim. Hoje em dia, o professor que não tiver 300 artigos publicados, que não tiver um bocado de coisa, esse cara, peraí, fulano escreveu 800 artigos, o outro escreveu 799, pô. Então, esse outro é que é o cara. Sabe quantos artigos Einstein escreveu na vida dele? Vou botar aqui, ó. Einstein escreveu 3 artigos. Pelos padrões de hoje, ele seria um merda. Einstein seria um merda. Ele só escreveu 3 artigos. Por quê? Ele fez o que era importante fazer. Ele não se preocupou com quantidade. Preocupou com qualidade. Na música é a mesma coisa. Talvez porque a música esteja atingindo cada vez mais um grau de popularidade, que a música, ela é o futebol das artes. A música está para as artes como o futebol está para os esportes. A música é das artes aquela mais reverenciada, mais compreendida, mais fácil. O futebol é também para os esportes assim, está em todos os continentes, amado do mesmo jeito. Aí as pessoas aproveitam esse bem e querem mostrar, estão se preocupando em não serem músicos, mas eles querem ser gênios. E é a mesma coisa o mundo acadêmico, que é também cheio de vaidades, como o mundo da música também é. Né? Eu acho até que o mundo acadêmico ainda é mais. Um pouquinho, mas é. O mundo acadêmico é uma coisa, o doutor fulano, doutor Zé Arnaldo, o doutor Euclides, o doutor Júlio, o doutor não sei quem, o pós-doutor Jorge Simas, e não sei o que, entendeu? Essa coisa, e eu vejo às vezes professor, tem aquele professor humildezinho que chega ali na sala dos professores, senta ali quieto, um poço de sabedoria, e vai conversar com ele, meu filho, vamos tomar um café, doutor, aí esquece esse negócio, doutor, rapaz, vamos tomar ali uma cerveja, é aquele cara que é o sabe tudo. Você ainda há pouco estava falando do nosso querido Luiz Antônio Marcucci, e você disse, pô, mas um cara simples, né? Simplicidade. Simples. Não,
precisava dizer assim, olha, o doutor Luiz Antônio Marcus. Não. Então, é isso aí. Se hoje em dia o cara não for considerado um gênio da universidade, música, professor titular de Linguística da Universidade Federal de Pernambuco, Luiz Antônio Marcus. Estou falando para quem, por acaso, está chegando agora na conversa. Que não sabe o que é. Eu também não conhecia. Universidade Federal de Pernambuco, porque a esposa, companheira do Jorge Simas, é da área foi aluna dele. Professor da Universidade de Pernambuco, que também estudou com o Luiz Antônio Marcus, que eu só li os livros dele e participei de conversa em que ele teve. Eu citei, porque como é a simplicidade, a humildade desse cara. Ô, Simas, deixa eu te falar duas coisas para a gente começar a encerrar, hein? Começar a encerrar. Começar a encerrar, quem sabe, não, a gente vai terminar, lamentavelmente, para mim e para todos que nos assistem. Olha, você falou sobre a função dos 7 cordas, eu finalmente aprendi, com você eu aprendi, e aí eu fico pensando, fazer a ponte entre isso e o João Nogueira. O João Nogueira tem uma das coisas maravilhosas, entre várias coisas, que no mundo pop eu encontro no Lu Santos. Umas introduções, assim, olha, você ouve a introdução, que eles chamam de riff de guitarra, é música do Lu Santos. E a introdução do João Nogueira, aí tem... Sabe? Opa, calma que vem aí. Como dizem os americanos, senhoras e senhores... Mr. John... Vem entrar João Nogueira. E tem o seguinte... E aí eu queria saber o seguinte, esse violão do João Nogueira, ou, às vezes que eu vi vocês em shows ou gravações no YouTube, é muito característico. O que você colocou aí nessa obra do João Nogueira como músico? Olha, veja só, o João... Ele te dava essa liberdade? Fala assim, não, o João dava liberdade total para o músico tocar. Porque tem uma história... Você sabe disso, você é músico, sabe mais do que eu, mas um outro músico que já não esteve aqui, mas em Botequim me falou, que alguém falou para o Gilberto Gil e tal, olha, podíamos fazer assim, o Gil falou assim para ele, guarde isso para o seu disco. Não, existem essas histórias, como todo mundo conta essas histórias, né? O João é o seguinte, primeiro, ele gostava de músico bom. Para você ter ideia, os violonistas que tocaram com o João, antes de mim, eu vou dizer aqui quais foram. Hélio Delmiro, Cláudio Jorge, Ginga. Então, veja, todos eles, músicos que não precisa nem falar a respeito deles, todos três maravilhosos. O João tinha como cavaquinho Mané do Cavaco. Sim. Eu falei no trabalho do Cinco Passos, falei qual era a banda aqui. Então, ele não podia chamar músicos desse quilate para engessar os músicos ao tocarem com ele. Né? E veja, o modo como o João cantava já te instigava a dialogar com ele. E os músicos que você tinha do lado também te provocavam para que você fizesse né, uma conversa musical. Ora, então, o João tinha um negócio, o Zé, nos anos 70, você escuta algumas introduções de músicas do João, que ele gravou, inclusive até que músicas que não eram dele, por exemplo, Maria Rita, tem uma introdução, ó. Lembra? Luiz Grande. Isso. Quando chegou no estúdio, Geraldo Vespar estava assoviando ao piano. O João disse assim, vem cá, por que não deixa o piano e o assovio também? Aí você ouve lá o resultado, junto com o piano. Então, outras músicas dele, tinha isso também.
piano junto com assovio. A criatividade dele, a maneira como ele percebia as coisas, só um cara muito intuitivo recebe do além, de lá, não sei de onde, essas informações e tem coragem de fazer aquilo virar um resultado no seu trabalho. O João era muito intuitivo e, às vezes, até errava, porque ele acreditava tanto nas intuições que ele tinha que uma ou outra vez ele errava, até porque ele era humano, né? Embora não parecesse, mas era. Então, veja, ele errava às vezes. Não, isso aí, a firma, não, vamos mudar e tal. Mas ele admitia, voltava atrás, né? Então, essas coisas que o violão fazia em todas essas músicas, não só eu, mas outros músicos que tocaram com ele, essas coisas eram feitas, primeiramente, com muito prazer, porque você sabia que estava tocando coisa boa. É muito diferente quando você vai ser chamado para gravar, e eu acho que você sempre deve fazer o melhor de si. Seja você esteja gravando com João Nogueira, ou com Negritude Júnior, ou com outra coisa qualquer, você deve fazer o seu melhor. Eu sempre procurei fazer, e acho que os grandes músicos aí me ensinaram isso. Você faz o seu melhor, seja qual for o trabalho. Agora, quando você é chamado e vai fazer o seu melhor num negócio que já é espetacular, aí fica fácil. Fica fácil, fica mole, porque um repertório nota 10, o cantor nota 10, a banda nota 10, e ainda tem um detalhe, o público, geralmente, que ia lá, era nota 10 também. Eram pessoas de extremo bom gosto, como você. Então, era botar açúcar no mel. Fica fácil. Ô, Jorge Simas, quero te agradecer demais. Aprendi a beça com essa conversa de 1 hora e tal. Por mim, eu ficava aqui muito mais tempo, mas é só fazer outro dia. Vamos fazer o volume 2. Vamos fazer o volume 2, o 3, vamos fazer o tomo 1, tomo 2. Dê um beijo na esposa, minha colega de língua portuguesa da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado. Eu queria que você dissesse o que você quiser dizer e tocasse uma música sua, que você disse, antes da gente começar, que você queria tocar essa música sua. Poxa, agora você me pegou, não estou me lembrando. Canta qualquer outra. Você falou no Pasquim, eu vou encerrar com uma música minha, que você vai sacar toda a mensagem dela, chamada No Tempo do Patropi, que retrata esse tempo que eu vivi lá na UERJ. No caso aí, eu e Júlio passamos por esse tempo, você um pouquinho depois, mais novo que eu, mas foi um tempo de barra pesada, mas um tempo muito criativo, de muita saudade, de muita coisa boa também. Um tempo barra pesada que muita gente agora quer que volte, mas quer que volte apenas a barra pesada, né? As coisas boas ninguém quer fazer, querem até podar. Mas tudo bem, nós estamos na luta. Eu quero te agradecer, quero agradecer aí a colaboração do Euclides, do Júlio, da Débora, enfim, do nosso amigo aí. Quero agradecer ao Didu Nogueira, que fez essa ponte para a gente poder conversar. O Didu é meu irmão. Meu amigo, teu irmão, meu parceiro, meu primo, meu cunhado. Tudo, é tudo. O Didu é tudo. Nunca estivemos juntos presencialmente, mas vocês já me consideram da família de vocês. Já é. O Didu é um cara que sabe do riscado, viveu nisso desde que nasceu. É um cara que vem de uma dinastia de compositores da pesada, João Nogueira e a mãe dele, Giza Nogueira, minha parceira querida, talvez hoje, das compositoras de samba vivas, a Giza seja a maior, para mim é a maior compositora de samba viva. Então, eu quero te agradecer, quero dizer que estou à disposição para conversar, para bater papo. Eu tenho um defeito de falar muito, mas sabe o que é? Por que isso acontece? Pelo seguinte, Zé, faltam poucos espaços, faltam espaços, nós temos poucos espaços onde conversas assim possam ser levadas para as pessoas, até tomarem conhecimento de certas coisas. A futilidade na internet é muito grande, mas nós temos coisas boas também. Sim. Então, por exemplo, esse bate-papo é um papo legal, né? Os outros bate-papos que você tem empreendido aqui com o Didu, com outras pessoas. Então, isso é muito bom. Mas, de certa maneira, com relação à música, hoje em dia as pessoas não estão mais interessadas na ficha técnica. Quero violão, é Jorge Simas. Quem era o piano? Cristóvão Bastos? Não. Hoje em dia o cara quer saber qual é a cor da cueca
do cantor, se a Anitta fez tatuagem naquele lugar. As pessoas querem saber isso ou aquilo. O próprio artista está interessado mais em receber like do que receber reconhecimento. Olha, está entrando aí o Beto, Alberto Boscarino. Esse cara aí é um cara genial, grande músico, grande professor e, detalhe, um ser humano raríssimo, um cara de extrema sensibilidade, coração, antenado com o mundo em torno dele, com uma família lindíssima. Eu vou deixar um abraço especial para o querido Beto, que eu conheço desde os tempos do Sovaco de Cobra, quando eu estava lá começando a tocar violão de 7 cordas, e um dia passou lá alguém e falou, porra, esse cara aqui eu vou chamar porque ele faz umas frases diferentes e tal. Mas, enfim, é isso, meu querido. Eu quero te agradecer. Vou cantar aqui, então, no tempo do Patropi. Se você quiser. Vamos embora, no tempo do Patropi. Lembro a calça ali, jovem barbado, em meu primeiro baseado, que acendi num festival. E do Opinião sempre lotado, cinema novo cultuado, do Vladimir, do Van, do Mal, dos embalos lá no Leme, molotovs que eu fiz, das pedradas na PM, de chorar Leila Diniz, da antiga Guanabara, dos amigos que eu perdi, do retrato de Guevara, que eu nem sei onde escondi, e aquele disco da Nara, um chope no Zeppelin, censura mostrando a cara, e as gafes do Ibrahim. Vi quando o Vandré falou das flores e a multidão pintou em cores a euforia do tri. Ri quando uma voz sinistra e lenta soltou a lista dos 70. Era assim o Patropi. O namoro lá na Barra, a Portela do Natal, muita bossa, muita farra, correria na Central, nunca mais o Castelinho, nem Godard no Paissandu, Pixinguinha no Chorinho, nem o filho da Zuzu, andando pela cidade. O tempo volta pra mim e eu vou lendo a saudade como se fosse o Pasquim. Obrigado, Jorge Simas. Domingo tem Mauro Marcondes no Papo em Pauta. Obrigado, gente. Obrigado, Simas. Maravilha, meu querido. Beijo para todos. Tchau.